O tema da mensagem de hoje é sacerdócio aprovado por Deus. Acompanhe comigo no quadro Levítico, capítulo 21, versículo 17. O que nós iremos ler aqui é uma comparação do Velho Testamento com o Novo, onde fala que tinha que ter alguns requisitos no Velho Testamento para ser sacerdote. Sacerdote eram aqueles que eram da tribo de Levi, e somente os da tribo de Levi é que poderia então entrar no lugar santo e sacrificar ao Senhor. Amém? Então nós vamos falar a respeito disso, desse sacerdócio, dessa situação, e você vai entender depois a gente fazendo um comparativo com o Novo Testamento, a Nova Aliança. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, aleijado, ou de rosto mutilado, defeito no rosto, ou desproporcionado, corpo deformado, ou homem que tiver o pé quebrado, mão quebrada, ou um corcovado, corcunda, ou anão, ou quem estiver belida nos olhos, que quer dizer doença nos olhos, ou sarna ou impingem, ou quem tiver testículo quebrado, ou seja, castrado. Ninguém da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto no Santíssimo como do Santo, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Repita comigo: nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Amém? O nosso encargo, amado, é edificar, é levantar, é construir, é fazer uma igreja de vencedores, aonde cada membro é um sacerdote. Chegou a bênção. Preste atenção, amados. Por que cada membro é um sacerdote? Porque essa é a nossa visão. Quando alguém perguntar assim: qual é a visão da tua igreja? Você pode dizer: olha, o nosso encargo ou nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. Pastor, mas todo crente não é vencedor? Não, infelizmente não, deveria, mas não é. Ele é vencedor em Cristo porque o seu nome está escrito no livro da vida, mas é um derrotado em atitudes, em práticas. É um derrotado em situações do que não coloca em prática aquilo que lhe foi ensinado ou que lhe foi ordenado. Por quê? Porque cada um de nós somos um sacerdote. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste atenção, Deus te chamou das trevas para a sua luz. Para que Deus te tirou lá das trevas? Porque sim? Porque você é um cara legal? Ele te tirou das trevas por quê? Porque você é uma pessoa que é melhor do que alguém na tua família? Ou porque você é o canal que está na tua casa, no meio da tua família, para levar outros para esta luz? Você está entendendo aonde que o Senhor está querendo chegar, sacerdotes? O nosso alvo para 2017 é 100 células. Eu quero profetizar que aqui tem os líderes dessas células. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, você tem que querer. E o demais, o resto Deus faz. Amém, meu irmão? Pastor Daniel diz que a mulher a qual ele morou um tempo na casa dela, que foi mãe dele na fé, essa mulher era analfabeta. E ela se converteu e ela tinha muita vontade de ler a Bíblia. E um dia, amada, ela teve a visão de um anjo. O anjo apareceu a ela, diz: abra a Bíblia. Ela abriu. E ele falou: agora leia. E ela leu. Ela não sabia ler nada, mas quando ela abria a Bíblia, ela tinha a revelação. Ou seja, Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode te dar aquilo que você não imagina. Deus pode mudar a sua história da maneira que você não pode entender. Mas basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Deus usará.
Ô irmão, Deus usou a mula para falar com Balaão, não vai usar eu e você? Eu acho que a gente tem um crédito melhor do que a mula, não é? Deus, ele pode usar aqueles que realmente querem, mas a Bíblia é muito clara quando o Senhor diz: estou à porta, Apocalipse 3:20. Estou batendo, se você abrir eu entro, se você não abrir eu não vou entrar. Porque se ele entrar sem você abrir, então se você não abriu e ele entrou, ele fez o quê? Ele arrombou. E a gente sabe que quem arromba a porta não é Cristo, é o diabo. Ele que veio para matar, roubar e destruir. Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes conforme Ele é. Você pode falar qualquer coisa do seu pai e da sua mãe, mas você é exatamente como Ele. Até nos defeitos, quando você menos espera, você faz igualzinho. Eu me recordo quando eu era criança, tinha umas atitudes que meu pai fazia, eu não gostava. E depois que eu cresci e me tornei pai, eu me vi fazendo exatamente as mesmas coisas. Engraçado, né? Porque eu não aceitava, porque aquilo me repreendia. Mas uma vez que eu me coloquei no lugar dele, que sou pai, agora eu repreendo meu filho naquela mesma condição, porque eu entendi que aquilo estava certo. Você é filho do Altíssimo, imagem e semelhança de Cristo. Então, amado, você é rei, você é sacerdote, tanto quanto Ele. Existem duas condições: aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus vai te dar por herança, porque Ele diz: tu és meu filho amado, você é herdeiro de tudo que eu tenho. A graça, a unção que está sobre a minha vida, estará sobre a tua, porque você fará obras maiores do que as que eu fiz, disse o Senhor Jesus. Agora nós temos a seguinte situação: não, eu não quero. Eu não creio, eu não acredito, eu não aceito. Então continue derrotado. Porque vencedor é aquele que diz: eu quero. Certa vez um enfermo, um coxo, chegou em Senhor Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Sabe o que Jesus disse para ele? Sai fora, cara, nem te conheço. Foi isso que Jesus disse? Ele não disse outra coisa, ele disse: eu quero ser curado. Ele não perguntou por quê, ele não perguntou se ele merecia, se não merecia, porque se a gente colocar na balança o quanto você merece, o quanto você é bom para merecer algo de Deus, eu e você não vamos ter nada, mas Ele é bom. Amém, meu irmão? E é por isso que Ele te chamou para ser sacerdote. O sacerdote naquela época, ele tinha o dever, sabe, de representar, ou seja, apresentar Deus diante dos homens. E os homens diante de Deus? Nos dias de hoje nós temos uma única função: é apresentar Deus para os homens. Você não precisa mais apresentar: olha, Senhor, esse aqui é o Joaquim, eu quero te apresentá-lo, sabe? Para que vocês tenham uma ligação direta. Não, Jesus morreu na cruz para se cumprir a palavra que diz assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa quem você é, o que você fez, o que faz. Importa que toda vez que você chegar diante dele, ele estará pronto para te abençoar. Mas você tem que querer, sim ou não? Você vai ao médico e ele diz assim: olha, devido aos seus exames e o problema que você tem, aqui está a sua receita médica. Compre e tome lá de 8 em 8 horas. Você tem duas opções: ou você sai de lá, rasga a receita e fala: não vou tomar nada disso, porque ele mal olhou na minha cara e já me deu o remédio. Sabe que tem gente que faz assim? O cara ele não está importando se ele vai sarar ou não. Mas se o médico olhou para ele, mandou ele tirar a camisa, colocou aquele negócio no ouvido e ficou fuçando, ficou meia hora com ele lá dentro, ele fala: esse cara é bom. E de repente é alguém que está começando, sabe, no ramo da medicina. Precisa então ter algumas pessoas para o qual ele possa examinar, para aí depois ele dar um remédio. Tem a tendência de não dar certo. Agora aquele experiente, quando você contou o seu problema, ou ele viu o exame, ele já sabe o que tem que fazer. Sabe quando você chega no mecânico e fala: olha, meu carro está assim, toda vez que eu faço isso, eu dou partida, ele faz um barulho como esse, ele fala: é tal coisa, tem que trocar a repimboca da parafuseta. Você fala: uau, esse cara é bom. Ele não pediu o exame, ele não colocou seu carro na máquina, mas ele entende porque ele tem experiência. Quando Deus usa alguém para falar com você, dependendo da pessoa, você fala: quem é você, crente? Para Deus falar comigo através da tua vida? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O Senhor te chamou para ser sacerdote diante dos homens, diante de Deus, representando então ao Senhor. Sacerdote, amado, ele vai diante de Deus pelo seu cônjuge, ele vai diante de Deus pelos seus filhos, ele vai diante de Deus pelo teu emprego, pelos seus familiares, colegas, amigos e até inimigos. Sabia que quando você, esposa, ora pelo seu marido, você está sendo um sacerdotisa dentro da tua casa? Você está apresentando o teu marido, o trabalho dele diante de Deus. Sabe? Quando você ora pela tua esposa, pelo teu filho, dizendo, Deus, cuida dele para mim, você está sendo um sacerdote na casa. Amém? Então por que não falar do amor de Deus que um dia te salvou para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor? Se nós pegarmos o Velho Testamento e fazermos algumas aplicações e princípio para o Novo Testamento, uma vez que nós temos essa convicção, amado, de que existe um chamado sacerdotal sobre nós, uma coisa que nós precisamos é ter clareza das quais características não pode mais existir. O texto de Levítico aqui falou de algumas características que não pode ter: ser cego, ser coxo, ter problema de ser corcunda, problema nos olhos, de visão, mão quebrada, testículo quebrado, né? O que isso quer dizer? É que naquela época ninguém poderia se apresentar diante de Deus com esses defeitos, porque só existia uma única raça ou uma única tribo que poderia ser sacerdote. Então tinha opção de escolher. Meu amado, era um sacerdote para milhares de pessoas. Hoje Deus tem levantado um sacerdote para cada casa, para cada família. E tem pessoas que dizem, eu não acredito no meu chamado, Deus não tem isso para mim, eu acho que isso aqui é besteira, eu acho que isso é bobeira, e continua derrotado. Quando você vai pregar para um desviado, ele fala, não, eu já sei tudo que você vai falar. Engraçado que ele sabe tudo que você vai falar e continua na derrota, que está totalmente cego. Está totalmente prostrado nas mãos de Satanás, voltou os vícios, voltou a enfermidade, as portas não se abrem, é uma maldição terrível, mas não enxerga, porque acha que agora ele é o cara. Eu não preciso da igreja, igreja ninguém precisa, porque igreja, amada, as pessoas imaginam que essas 4 paredes de igreja é eu e você. Se você falar para você mesmo que você não precisa de você, você deixou de existir, porque tu és igreja, aonde você estiver. Como assim, pastor? Se eu sou igreja e estou nos caminhos do Senhor, eu sou igreja do Senhor. Olha que coisa interessante e profunda. Mas se você estiver longe dele, você é a igreja de Satanás. Como assim, pastor? Eu sou igreja, sim ou não? Se eu sou igreja é porque um espírito está em mim. Se não é o de Deus, é do diabo. Se você não é sacerdócio na sua casa do Senhor, você é sacerdote de Satanás. Sabe, irmãos, ontem eu estava conversando com um pastor lá no nosso GCD, em que ele disse que recentemente se juntaram vários satanistas no mundo para cultuar a Satanás e jejuar para que filhos de pastores morressem. Por que filho de pastor? Porque quando a gente perde um filho, a gente fica totalmente destruturado. Porque muitos pastores, na sua emoção, ele vai dizer, Deus, quantas pessoas eu orei, foram curadas, foram libertas, e por que o meu filho? Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana nós tivemos uma notícia, que lá nos Estados Unidos, um dos pastores da videira estavam tendo um evento na igreja, e eles fizeram uma decoração com um pallet. E um desses pallets, as crianças correndo, ele tem um filho de 2 anos. Sei lá como que aconteceu, o pallet caiu na cabeça da criança. Correram, chegou um helicóptero, porque lá o SUS de lá é bom, né? Já levaram ele de helicóptero para um local, já tiveram vivo até os pais chegar, fizeram todo tipo de coisa, mas não deu certo. Faleceu. Sabe, irmãos, enquanto você está brincando de ser sacerdote de Deus, o diabo está batendo palma, porque quando você não estiver debaixo das mãos de Deus, você entra debaixo das garras de Satanás. Você pensa o quê? Eu sou pastor.
Um dia, Deus me livre e guarde, isso nunca vai acontecer em nome de Jesus, eu me acho no direito de me revoltar e me desviar. Você acha que eu vou continuar sendo sacerdote? Sim ou não? Sim. Uma vez igreja, igreja para sempre. E aí, que espírito que está em mim? Você percebeu como uma pessoa, quando ela se afasta dos caminhos do Senhor, diz a Bíblia que o demônio que estava nela vai embora. Mas se ela voltar para as coisas erradas, ele volta e traz 7 piores do que ele. Por quê? Porque a casa está vazia, a igreja agora está vazia. Então o que acontece? Essa pessoa volta a fazer coisas que não fazia. Imagine eu, vou tirar por mim. Fumei muitos anos, o Senhor me libertou, eu não parei de fumar, eu fui liberto, porque quando você para e você sente o cheiro, você ainda talvez tenha vontade, quando você é liberto, você tem nojo. Mas basta ficar um tempo longe da presença do Senhor, que a primeira coisa que o diabo faz é me colocar de volta aos vícios. Sabe, irmãos, é me afastar daquelas pessoas que têm padrão de igreja, porque a primeira coisa que nós queremos fazer é nos afastar das pessoas que falam de Cristo, que representa Cristo, que é a igreja do Senhor na terra. Deixa eu te falar uma coisa, seja sacerdote, porque Deus tem o melhor da terra para você. Tem coisas que não podem acontecer na tua vida, sabe? Nós devemos gerar e ser um povo que tem compromisso com o Senhor e que realmente aceita o sacrifício. Tem gente que diz assim, não, importa que eu faço, do jeito que eu fizer, Deus aceita. Primeiro, que o que o Senhor aceita é o melhor, não é de qualquer jeito. Deus até entende a sua fraqueza, entende a sua dificuldade, mas Ele não aceita de qualquer jeito. Às vezes nós achamos que para Deus tem que ser de qualquer jeito. Por isso que há entre nós muitos que têm morrido na fé por causa da deficiência de caráter. E mesmo assim, continua apresentando o sacrifício vazio a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz, Deus não aceita defeitos. Amado, no Velho Testamento, isso aponta para algo físico. Amém? Mas o Novo Testamento aponta para os padrões espirituais que nós devemos praticar. Primeiro, Deus não aceita defeitos. Segundo Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que como pelo Espírito do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O sol do meio-dia, se você olhar para o sol por alguns segundos, mesmo com o olho meio fechado, você consegue enxergá-lo, sim ou não? Mas se você pegar um espelho e deixar o sol refletir, tentar virar para o seu rosto, pelo menos um segundo você consegue ficar com os olhos abertos, mas não é o mesmo sol? Sim ou não? É o mesmo sol. E por que com a função do espelho aquilo amplia? É o que o texto acabou de dizer. Uma vez que nós estamos em Cristo, sabe? E que aparentemente aos olhos das pessoas nós estamos como que algo de cabeça coberta diante do mundo espiritual. A luz de Cristo em você é como a luz do sol que reflete, que brilha e o inferno não poderá com a tua vida. Porque tu és sacerdote. Quando nós somos em Cristo, reflete em nós a glória do Senhor, o brilho do Senhor. Defeito não apontam simplesmente para o pecado, mas para uma falta de disposição de ser, amado, transformado à imagem de Cristo. Se você quer ser transformado à imagem do Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Algumas pessoas conseguem ser transformadas por um tempo, mas todo o longo da tua vida é tempo de transformação. É muito natural nós nos depararmos com alguns cristãos que ficam criticando o outro, dizendo, você viu lá o crente fazendo isso? Corda de yoga aí, senão ele cai. Você já viu a pessoa fazendo aquilo? Irmãos, antes de apontar alguém, olhe para o espelho. Porque Deus não está procurando ninguém perfeito, mas pessoas que é a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Algumas características reprovadas por Deus na vida de um sacerdote são aplicadas a homens e às mulheres que têm compromisso com o Senhor na nova aliança. A primeira, cego.
Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. A mesma coisa, uma pessoa quando está cego, que ela não está fazendo aquilo que é diante do Senhor, sempre vai aparecer um outro cego junto com ela para poder apoiar, sabe? Cego é alguém que não enxerga o propósito de Deus para ser um sacerdote aprovado pelo Senhor. Tem que ter a visão de Deus e não do mundo, e enxergar como Deus enxerga. Sabe, amado, os maiores cegos na época de Jesus eram os fariseus. Eram aqueles doutores da lei, os mesmos que crucificaram o Messias. Os maiores cegos eram essas pessoas, e Jesus reprovou todos os fariseus, desqualificando-os a serem sacerdotes. Cego é alguém que não vê o propósito de Deus. Você vê todas as coisas, todos os defeitos, todas as barreiras, todas as lutas, mas não vê o propósito. Sabe quando aquela criança não consegue ver o propósito do pai para a vida dela? Nossa, meu pai é chato, hoje está frio, está chovendo, está garoando, e ele quer que eu vou para a escola. Por que ele quer que você vá para a escola? Porque ele quer se ver livre de você? Não, porque ele quer que você seja alguém na vida. E como criança, às vezes nós queremos brincar, ou queremos dormir até um pouco mais tarde, sabe? Você tem a visão do propósito de Deus para a sua vida, meu amado? O propósito de Deus é que sejamos frutíferos, sabe? Pois a intimidade com Deus é que nos leva a gerar frutos. João 15,16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus foi bem claro quando Ele disse: quando você pedir alguma coisa para o Pai, Ele vai olhar primeiro qual é o seu fruto. Você tem fruto? Você tem bênção. Se não tem fruto, você fica na fila de espera. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Você é uma pessoa que tem conta no banco, mas você não deposita dinheiro, você não movimenta a conta, você não faz aplicação, você não faz nada. Aí um dia você vai lá pedir empréstimo. Você vai ter? Ah, mas o meu irmão, sabe, ele ganha a mesma coisa que eu, e o banco emprestou para ele X valor, por quê? Porque ele movimenta, ele tem fruto. Sabe, irmãos? Às vezes nós não temos fruto nenhum e queremos a melhor bênção. Às vezes nós não temos nada e queremos ser abençoado por Senhor. O cego, ele é facilmente enganado por qualquer obstáculo. Não seja cego. Para de olhar para o mundo, porque enquanto você olha para o mundo, você está ficando cego a cada momento. Não possui, sabe, um direcionamento. O cego, ele vive sendo guiado por outras pessoas. Você acabou de receber uma palavra de Deus, quando você sai, alguém fala: ah, mas eu não acho que é assim. Eu acho que deve ser assado. Primeiro, amado, quando alguém te der algum conselho, olhe para a vida dela. A boca fala que o coração está cheio. Se essa pessoa não tem testemunho, não tem nada na vida dela para te aconselhar, eu falo nada em questão de caráter. Como é que um fofoqueiro vai falar para uma pessoa não fazer fofoca? Como é que um fofoqueiro vai chegar para você e falar assim: então, Alan, não faz fofoca não, que isso é feio. Aí você vai olhar para ele e falar: é, né? Não tem moral. Não é verdade, irmãos? O cego, ele não abre mão da opinião própria. Ele acha sempre que ele está certo. E é levado por qualquer vento de doutrina. Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe? Não podemos ser levados por vento de doutrina. Tem pessoas que, a partir do momento que começa a ser ministrado pelo Senhor, você tem duas tendências: ou você entra de cabeça, mergulha e confia no Senhor, ou você deixa Ele de lado e volta para a derrota. O segundo, coxo, aleijado. Esse é atrofiado, é aquele que anda menos daquilo que Deus propõe. Ou seja, ele tem dificuldade de andar, dificuldade de sair do lugar, ele até quer, consegue enxergar qual o propósito, mas quando fala para que ele então, sabe, tome o seu primeiro passo, ele diz que não consegue. Esse é o problema do coxo espiritual. O coxo espiritual, ele até sabe que ele deve chegar até aqui, mas ele não tem força. Ele fala: não, deixa para amanhã. Ah, depois eu faço. Esse é o coxo, amado, que o Senhor quer dizer: eu quero curar você. Mas enquanto você não se posicionar como sacerdote, sabe o que vai acontecer? Você continuará prostrado e ainda fica culpando os outros.
sabe? Não possui disposição de sair do lugar. Ele vê os outros sendo transformados, mas ele mesmo não tem mudança. Não consegue acompanhar, sabe, a passada dos outros que estão avançando. Eu olho para alguém que talvez é um pouco mais alto que eu, não muito, porque eu já sou alto. De repente tem uma perna enorme. O passo do cara é mais de 1,5 metro. O meu talvez chega a 1 metro esticando. Só que ao mesmo tempo que ele vai sair daqui e chegar até lá, talvez eu não chegue no mesmo espaço de tempo. Mas mesmo que os meus passos são menores, eu chegarei no mesmo lugar. Talvez com a sua Ferrari você chega em determinado local um pouco mais rápido. Eu com o meu Fusquinha demoro um pouco mais, mas ambos os lugares estaremos lá. Às vezes, a pessoa quando ela é coxa, ela começa a olhar a velocidade do outro. Talvez o outro, amado, está num alazão e você está num pangaré. E daí? Importa que você precisa chegar aonde você quer, porque se o outro chegou, você também chega. Mas o coxo acha que ele não vai conseguir. Há muito crente que é coxo, que é aleijado, que é prostrado, porque ele acha que ele não vai conseguir, que para ele não vai dar certo, mas para ele nada dá certo. Ele vem para o culto da igreja e dorme, fica estático, sabe? Enquanto o momento que nós estamos aqui pedimos um orar pelo outro, ora 15 minutos, o coxo ele ora 15 segundos e acha que está bom. Enquanto a pessoa ora pedindo perdão pelos pecados, Senhor, perdoa esse, aquele, o coxo aquele fala, Senhor, perdoa todos, amém. E ele acha que está na vantagem. B, rosto e corpo mutilado. Rosto e corpo mutilado fala da glória de Deus. Rosto e corpo mutilado fala de praticar coisas contrárias à palavra de Deus. Amém, irmão? Alguém de vez em quando me liga e fala assim, pastor, pode fazer isso? Eu respondo dizendo, você pode fazer o que você quiser, o problema é seu. Agora, se isso agrada a Deus ou não, aí é uma outra história. Alguém me falou, pastor, eu posso ir na quermesse? Qual é a sua opinião? Eu falei, você quer a minha opinião ou você quer a opinião do que a palavra de Deus nos ensina? As duas. Eu disse, na minha opinião eu não iria. Aí ele disse, por quê? Aí eu falei, agora eu vou dizer o que a palavra de Deus ensina. Porque você vai numa quermesse, numa festa. Essa festa tem dono, sim ou não? Então é festa de São João, São Pedro, Santo Antônio, santo qualquer coisa. Independente se você vai lá criar uma idolatria ou não a ele, você está participando de um ritual a ele. Consequentemente, a Bíblia diz que nós não devemos nos prostrar diante de outros deuses. Tudo aquilo que está lá é oferecido. Como assim, pastor? É oferecido. Nós temos uma festa como teve ontem, um monte de alimento aqui. Esses alimentos nós consagramos ao Senhor. É oferecido ou não é? Aí você vai, não, mas é que eu adoro quentão, né? O crente devia tomar crentão, não quentão. Como assim, pastor? Um dia nós fizemos, teve alguns anos atrás, nós fizemos um crentão aqui na igreja. É só gengibre, água e açúcar. Bem forte. Quem toma pensa que tem pinga, né? É que os alcoólatras que resolvem botar pinga. Porque a pinga mesmo, na hora que ferve, o álcool vai embora, não tem necessidade. Não é verdade? O que queima lá não é a pinga. O que queima lá é o gengibre mesmo. Agora, por que eu vou cultuar outro Deus? Ah, pastor, eu posso ouvir música do mundo? Pode. Pode. Como pode ir para o inferno também? Pode. Dependendo do que eu vou fazer, isso vai me quebrar a minha aliança com Deus, meu irmão. Mas se eu ouvir música do mundo, eu vou para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou apenas brincando. Toda música é uma adoração. Está entendendo? Quando um homem faz uma música romântica para a mulher que ama, ele adora esta mulher. E ele então começa a colocar palavras belas para expressar o seu amor a ela. Isso é adoração. Quando eu ouço uma música que fala do dinheiro, que fala da mulher, sabe, a mulher, ela é a cachorra, ela é não sei o quê, ele me traiu, mas larga ele, sabe, e pensa em mim. Irmão, parece piada, mas é verdade, é adoração. Você está colocando pecado no seu coração, você está colocando sentimento de adultério, tudo isso é adoração.
Sabe por quê? Porque o diabo quer imitar a Deus. Como ele não pode fazer um louvor diretamente a ele, ele usa coisas ocultas para adorá-lo. E aí então, sabe o que acontece? Às vezes nós vamos para alguns lugares, e aí então nós dizemos, não, isso aqui não é pecado. Qual a diferença de eu ir comer uma comida lá na quermesse, ou eu ir lá um amigo meu que é pai de santo, comer aquela comida oferecida para algum, para Iemanjá ou para alguém? A mesma coisa, porque tudo é demônio. Ou existe demôniozinho e demôniozão? Demônio é demônio. Toda idolatria, a Bíblia diz que não procede de Deus. Se não procede de Deus, vem da onde? Vem do pecado. Pastor, você não pode dizer isso. Posso, porque é verdade. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. Você está entendendo? Eu estive em Salvador, e eu particularmente gosto de acarajé. E estivemos lá, e aí eu fui até uma baiana daquela, eu queria comer acarajé. É uma diferença enorme, irmãos. Uma pessoa que está vestido apenas como um lugar turístico e faz uma comida, porque aquela comida nada mais é do que é o seu ganha-pão. Amém? Nós também não devemos procurar demônio em tudo e achar que tudo é consagrado. Tem gente que fala, não vai no McDonald's porque o McDonald's é consagrado. A Coca-Cola é consagrado. Esquece isso. Aquilo que os seus olhos não viu, que o seu coração não sentiu, então fique em paz. Agora, tem coisas que é visível, não tem como. Normalmente, uma quermesse é feita diante de uma igreja, diante de um santo, e as músicas falam daquele santo. Eles são católicos, não tenho nada contra católico. Mas se hoje eu conheço a verdade, eu tenho que andar diferente dessa verdade. Por que eu vou mandar meu filho vestido de caipirinha para dançar quadrilha? A quadrilha vai falar de João, vai falar de Pedro, vai falar de Santo Antônio. Automaticamente estou dizendo para o meu filho, vai lá louvar Satanás, depois você volta aqui, eu te dou uma ungida, uma orada e fica tudo certo. Sabe por que nós estamos fazendo a festa das crianças aqui hoje? Porque nós pedimos para os pais não liberar os seus filhos para dançar quadrilha na escola. Porque eles são inocentes, mas o diabo de inocente não tem nada. Ele quer trazer a maldição. Os alimentos que estão lá em cima foram todos consagrados ao Senhor. Então quando eles comerem, eles estão sendo abençoados e vai levar a bênção para a tua casa. Na festa de Cosme e Damião, no mês de setembro, é muito natural que algumas pessoas deem bala doce para as pessoas. Sabe por quê? Porque aquilo é oferecido a Cosme e Damião. Quem já teve a experiência de ir no centro espírita, sabe, e ver uma festa de Cosme e Damião, são demônios mirins, virado no giraia. Eu falo isso por experiência própria. Esses mesmos espíritos, bateu meia-noite, eles viram Exu e Pombagira. Sabia disso? Sabe o que é isso, irmão? São pessoas que não têm o entendimento, que são mutilados, que têm o seu corpo e rosto mutilado. Ou seja, traz atrás dele uma máscara daquilo que não é verdade. As pessoas não vê Cristo, talvez representado em você, mas vê manias. E o sacerdote, ele tem que ter a aparência de Deus. As nossas atitudes e comportamento têm que ser como as de Cristo. Olha o que diz Mateus capítulo 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Você está qualificado como sacerdote? Será que você nesta noite, ouvindo essa mensagem, você vai entender que ser sacerdote é ser servo do Senhor, e quando você colocar as mãos, você realmente vai ver o mover de Deus? Sabe quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, se você olhar para aquele monte e ordenar que ele saia daqui e se lance no mar, tendo fé, vai acontecer. Na expressão do grego, esse tenha fé, não é a nossa fé, mas é a fé de Deus. Porque, amado, se o Senhor está dentro de você, através do Espírito Santo, a fé do Senhor está dentro de você. Coloque em prática. Eu acho engraçado que tem pessoa que é médico e nunca estudou para nada. Chega para alguém e fala, ô mãe, eu estou sentindo uma dor assim, assado, qual remédio que eu tomo? Ela vai na farmácia e vai comprar lá antigamente falava uma Cibalena. Né? Hoje acho que nem tem mais esse remédio. Vai tomar um Dorflex. Você sabia que nós não podemos nos automedicar, né? Mas nós brasileiros temos costume disso. Por quê? Porque essa pessoa entendeu que um dia ela tomou aquele remédio e aquele remédio teve resultado. Ok?
Então ela entendeu, se foi bom para mim, vai ser bom para Maria. Se foi bom para mim, vai ser bom para o João. O João não tem condição de ir no médico, não dá tempo, não tem convênio. Talvez se for marcar uma consulta vai demorar demais, então ela se torna um médico. Ou seja, ela está sendo um sacerdote da saúde. E o Senhor te diz, você precisa apenas ser sacerdote de Deus e viver o melhor da terra, senão, infelizmente, continuará derrotado, irmãos. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não morreu na cruz para que você pudesse estar desta maneira. Mãos e pés quebrados aponta para atitude, para comportamento, para caminhos. Mãos e pés quebrados fala de pessoas ou de coisas mal resolvidas. Pessoas que são traumatizadas, que são impedidas de avançar. Por quê? Porque alguém lá no passado fez alguma coisa que te chateou, sabe? Alguém frustrado, indiferente, que não tem alvo e vive olhando para trás. Refere-se também a alguém que está preso para sucessos passados, experiência passada. Não tem alvo para o futuro, porque lá no passado alguém te feriu, lá no passado alguém te machucou, lá no passado alguém fez coisas que você não gostou. Há pessoas que se frustraram e não conseguem trabalhar porque foram demitidas no momento que imaginava que teria uma promoção. Pessoas, amado, que ficam presos à infidelidade porque houve uma infidelidade cometida no teu casamento. Ah, pastor, o momento que eu mais confiei no meu marido, eu confiei na minha esposa, ela me traiu, ele me traiu, e eu tenho dificuldade de perdoar, e agora eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Para de ficar preso ao passado. Deus tem vida e abundância para você. Se você conseguiu perdoar, perdoa. Se você não conseguiu, é tempo de começar a orar, porque a falta de perdão te prende no passado. Sabe, irmãos, há pessoas morando na rua porque se frustraram, tiveram decepções familiares. Eu já fiz trabalho de sopão na rua, e já me deparei com muitos crentes desviados que estão lá na sarjeta. E às vezes nós íamos orar por eles ou cantar um louvor, e eles sabiam cantar. Falou, você sabe? Sim, eu sou desviado. Sabe qual é o caminho do desviado? A sarjeta. Porque isso é a vontade do diabo. E lá tinha pessoas que eram médicos. Lá tem pessoas que eram advogados, de famílias nobres. Você vai na Cracolândia, ali perto da Santa Efigênia, você vê pessoas e você não imagina o grau social de entendimento cultural, financeiro que essa pessoa tem. Mas por quê? Porque em algum momento lá atrás alguém frustrou ela. Alguém manteve, sabe, um relacionamento com ela e que não foi totalmente projetado, programado como ela imaginava. Então ela foi buscar na droga uma solução. A Bíblia diz que tem sacerdotes que são assim, mãos e pés quebrados, não conseguem caminhar, não conseguem fazer nada. Deus quer curar os seus pés hoje, as suas mãos, para que você não seja como essas pessoas. Não importa se alguém, amado, te frustrou, te magoou. Não importa se você não teve um abraço. Segundo a ONU, amado, o mundo tem cada dia evoluído em crianças e filhos órfãos. Você fala, pastor, isso não precisa ser pesquisa da ONU não, isso é fato. Sabemos que tem muita gente órfã. Não, órfãos de pais vivos. Como é que você é órfão de pai e mãe dentro de casa? Sabia que o pior órfão é aquele que tem o pai e a mãe do lado e não tem um abraço, não tem um carinho, não tem uma atenção? Que procura o pai e a mãe, acha em qualquer lugar, menos lado a lado com o filho. Nós estamos uma geração, a geração da informática, da internet, que tem pai e mãe que conversa com o filho, ele no quarto e ela no outro quarto pelo WhatsApp. Boa noite, filho. Boa noite, mãe, eu te amo. Ou vai até lá, dá um beijo. Não é verdade? Eu estou falando mentira? Não. Pessoas que preferem se relacionar com outra pela internet, porque é mais fácil. Manda a tua foto, mandou. Agora manda uma mensagem, mandou. Agora manda como você é, mandou. Marca tal dia no shopping, tal horário para a gente se encontrar. Tudo parece ser muito fácil. Mas na verdade, esse é o momento errado. Esses dias eu fui com a minha esposa, ela queria comprar umas roupas para minha filha. E eu particularmente gosto muito de tecnologia. Eu disse para ela, poxa, mas devia ficar em casa, né? Ter um aplicativo, você tira a foto do corpo da pessoa e depois só vai passando com a roupa que fica melhor. Sem precisar ficar, tira a roupa, põe roupa, tira a roupa, põe roupa.
Mulher gosta disso, mas homem é um negócio muito chato, né? Fala, vamos embora logo. Tá bom essa, olha, tá vendo essa? Gostou? Pega 3, 4 igual. Que é o mesmo número, o mesmo modelo. Não, mas não fica legal, não é possível. Mesma fábrica, mesma marca, só muda a cor. E às vezes dá errado mesmo o negócio, né? Mas então, irmãos, às vezes nós queremos deixar a coisa muito prática. Por quê? Porque temos os pés e mãos amarrados. Às vezes você quer que Deus faça por você, mas você não tem buscado. E de uma coisa você pode ter certeza, amado. Quem tem pé e mão quebrado está paralisando o seu sacerdócio. Pastor, para que eu preciso ser sacerdote? Se você não quiser usar isso para a obra de Deus, você precisa pelo menos ser um sacerdote na tua casa para orar pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu trabalho. A Bíblia diz que a função do sacerdote é apresentar Deus ao homem ou o homem a Deus. Sim ou não? Se eu vou apresentar o meu marido, eu não, minha esposa, né? A mulher vai apresentar o marido, vai apresentar o filho, vai apresentar o trabalho, você está sendo um sacerdote, você está sendo casa de Deus. Então por que não canalizar isso para a coisa correta? Letra D, corcunda. Corcunda é o desvio de coluna, é alguém que não aguenta pressão, não aguenta peso. Qualquer pressão já começa a destabilizar essa pessoa. Trabalhamos com discipulado exatamente por isso, para formar bem o caráter dessa pessoa. Corcunda, amado, é alguém que não tem padrão firmado, pois se refere ao que é mais fácil. Sabe? É alguém que abre mão dos padrões na hora da pressão. E se alguém lhe oferece uma propina, aí então tudo fica mais fácil. Corcunda é aquele que está no seu carro totalmente torto e errado, e quando chega um guarda ele começa a dizer, Jesus. Faz com que ele não pare, porque se ele parar eu só tenho R$50 no bolso. Ele acha que propina vai defender. Ele prefere pagar 100, a multa às vezes é mais barato. Eu conheço pessoas que dizem assim, pastor, é pecado pagar para alguém apagar os meus pontos? Eu falo, é. Primeiro que não apaga. Você vai pagar, vai ficar 3, 4 meses, porque é um engano do sistema, daqui a pouco volta e volta com tudo. Amém, irmãos? Procure andar certo, para que ninguém possa te apontar ou te acusar. O corcunda é aquele que não consegue aguentar a pressão. Tem crente que se você pressionou ele um pouquinho, ele bate correndo. Tem casal de namorado, que o namorado, a namorada não pode confrontar, senão ele diz, eu vou te deixar. Então, por favor, deixe logo. Não fica iludido dizendo que ele te ama ou ela te ama, porque não ama coisa nenhuma. No primeiro confronto, vai embora. Como é que no dia do casamento vai ouvir o pastor dizendo, vai ser na saúde, vai ser na tristeza, na dor, na morte? Mentira, vai nada. Quando você leva lá na tua casa o seu namorado, né? E aí o pai fala, e aí, quando vai ser o casamento? Na semana seguinte ele não aparece mais. Aí você diz, você foi culpado, né, pai? Você espantou o meu futuro marido, ainda bem que seu pai foi sábio. Porque um marido desse, meu irmão, na primeira pressão, esse corcunda foi embora. Corcunda de Notre Dame, sabe? Foi embora. Porque não era bênção. Saiba que você precisa de um sacerdote na tua casa. Alguém que vai estar lado a lado contigo nos momentos mais difíceis. Porque se na pressão ele foi embora ou ela foi embora, porque não é de Deus. Sabe como nós conhecemos amigos? Quando o momento mais difícil da tua vida, mesmo que ele não ganha nada, ele larga tudo que tem e vai lá estar junto contigo. Pode ser que até que ele não possa te ajudar, mas ele vai chorar junto contigo. Esse é amigo. Sabe aqueles que se diz amigo? É quando você não tem nada. Agora você está precisando de dinheiro emprestado. Ele é o primeiro a sumir. O amigo ele diz, eu não tenho dinheiro emprestado, mas eu conheço alguém que tem. Vamos lá? É assim, irmão. Amigo é aquele que é mais do que irmão. Agora, aquele que sofre pressão, ele é o primeiro a dar no pé. Ele pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe. Na verdade, ele não é nada. Porque ele não aguenta a pressão. Não tem consciência interior decente. Então, o que fazer? Quando a pessoa é assim, ela precisa buscar a libertação. Não tem consciência interior decente. O que fazer? Busca a libertação. Sabe aquelas pessoas que só prometem, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, e não muda coisa nenhuma. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que mudar. Porque você percebeu que essa pessoa não quer nada com a vida. Às vezes, Senhor, abre os meus olhos, me dê um sinal, Deus já está te mostrando, meu irmão.
A Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Conversa meia hora com a pessoa, vê o que ela fala é o que o coração dela está cheio. E dependendo do que for cheio, sai fora, porque não é bênção. Alguém disse, pastor, a Bíblia diz que eu não posso ter aliança com pessoas do mundo, é verdade? É. Mas como assim? A aliança que eu falo é amizade. Amizade no sentido de confessar coisas. Preste atenção. Eu tenho um amigo que é pai de santo, porque eu fui pai de santo ano passado, aí eu continuei sendo amigo dele. Tem condição de ter amizade assim? Nosso papo não é mais o mesmo. Ele vai falar de descarrego, de despacho. Eu vou falar de campanha, de multiplicação de célula. Eu vou achar... Tudo que ele vai falar, eu vou estar orando, está amarrado, em nome de Jesus. E o que eu falar para ele, fala, que cara chato, você está falando de igreja. Dá certo? Não dá certo, irmão. Como que eu vou ter sociedade com uma pessoa nesta condição? Ah, mas dinheiro é outra história. Não, é tudo igual. Porque enquanto eu estou aqui na igreja, Senhor, abre as portas. Tem aquele empresário que está para fechar esse negócio. É um negócio milionário. Nós vamos conseguir colocar as contas em dia. O outro está lá no pé do Exu Caveira dizendo, vai lá, faz ele abrir o cheque, senão mata ele. Aí o diabo vai na frente e faz o que ele tem que fazer. Ou se a bênção vier, a quem eu vou agradecer? A Deus ou ao diabo? Você está entendendo? Tem jeito, irmão. É a mesma coisa quando nós escolhemos amizades. A pessoa da qual você é amigo, você se torna igual a ela. É por isso que a Bíblia diz, não andeis com aquelas pessoas que não comungam da mesma fé. Porque se é uma pessoa boa, ela pode até transformar. Preste atenção, não é só crente que é gente boa não. Tem crente que não vale nada. Tem pessoas que não são cristãos e são melhor do que muitos cristãos. Não estou falando de fé, eu estou dizendo de personalidade. Se eu vou andar com alguém, eu preciso andar com alguém pelo menos melhor do que eu. Eu não falo no sentido financeiro, mas no sentido de caráter. Porque na hora que eu pisar fora, ele vai dizer, opa, está errado, não faça isso. E a primeira coisa que ele vai me apontar é a minha fé. Então eu tenho que andar com pessoas igual a mim ou melhor do que eu. Sim ou não? Porque se eu começar a andar com pessoas, imagine eu, começo a ir todo final de semana para jogar bola e todos os meus amigos são divorciados. Sabe o que vai acontecer comigo? Primeira briga que eu tiver com a mulher, falar, fazer igual o Joaquim e o Manezão. Eu vou meter o pé na lata aí e vou embora. E minha mulher está pegando meu pé, meus amigos, tudo sai para balada, final de semana eles estão indo para a praia, faz churrasco, toma cerveja, e eu fico aqui com a minha mulher. Tá vendo como a minha mente agora mudou? Porque tem um ditado que diz assim, ele é verdadeiro, me diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Por quê? Porque você se torna igual, irmão. Então não seja corcunda. Próximo, anão. É alguém que prometia muito, mas foi uma decepção. Tinha todas as condições de crescer espiritualmente, mas não cresceu. Por quê? Porque fez escolhas erradas e parou de crescer. Tem pessoas que vêm na igreja, amado, cada semana ele tem um testemunho para contar. O novo convertido é muito natural. As coisas acontecem para o novo convertido assim, ó, muito rápido. Porque Deus tem pressa. E aí o novo convertido, ele começa a falar do amor de Deus. Ele não sabe falar direito. E ele começa então a procurar os seus amigos que não têm a mesma visão. E ele começa a dizer, olha, Deus me abençoou nisso. Deus abriu a porta de emprego. Deus me deu uma casa. Deus me deu um carro. Aí a pessoa fala, ih, que é isso? Nada disso não. Aí ele começa a ficar então tubiado. Dizer, mas será que é ou não é? A porta se fecha. E se ele não tiver cuidado, ele para de crescer porque ele vira um anão. O anão é uma pessoa perfeita, mas não teve o estágio de crescimento que deveria ter. Anão espiritual é aquele, amado, que não consegue caminhar e prosperar. Não é a altura que faz pessoas, porque Davi era de estatura baixa, a Bíblia diz. Eu acredito que Davi tinha mais ou menos o mesmo tamanho que eu, ô glória. Só que ele lutou contra quem? Contra o gigante. Quem era o anão na história? Era o gigante. Porque ele sabia quem ele era, conhecia o Deus ao qual servia e foi em frente. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Davi colocou a mão, Deus abençoava. Davi nunca perdeu uma guerra. Sabe por quê? Porque um dia ele disse assim, Senhor, eu vou para a guerra, mas tu vais comigo. E quando nós colocamos isso no nosso coração, irmãos, Deus, Ele não te deixa sozinho. Você pode estar afastado, você pode estar desviado, você pode estar fazendo coisas terríveis, mas a hora que você falar Senhor, Ele vai dizer, eis-me aqui, porque Ele é fiel. Se você ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 30 a 33,
vai falar da história de Manassés. Um homem, era filho do rei Ezequias, crente, convertido. Aproximadamente com 12 anos, o seu pai morre. E ele lá, sabe, com toda a sua herança, mas ele não podia ser rei com 12 anos. Então ele começou a se influenciar com alguns poderosos do palácio. E a Bíblia diz que ele, com aproximadamente 62 a 64 anos, ele era o homem mais endemoniado daquelas terras. A ponto de sacrificar um dos seus filhos no Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar onde as pessoas faziam sacrifício de criança para Satanás. E ele conhecedor da palavra. A ponto de ele fechar todas as janelas do seu palácio, porque ele queria andar em escuridão e trevas. Um dia ele foi preso pelo rei. E a Bíblia diz que ele foi tirado de lá, amado, como se tira um animal. Colocaram uma argola no seu nariz e saiu puxando ele igual um bicho. Levaram ele para uma masmorra. Masmorra naquela época era um lugar como um sótão debaixo do palácio, totalmente úmido e que ficava pingando. Chamado de tortura chinesa. Quem já ouviu falar disso? Sabe o que é tortura chinesa? É você amarrar uma pessoa sem bater nela, sem ferir. Deixa ela amarrado, com a cara para cima e uma gota caindo. Pim, pim, pim na testa. Pim. Não tem coisa pior. Ou desce tudo de uma vez, ou para com essa tortura. Porque é uma tortura psicológica. Não mata a pessoa, mas deixa a pessoa louca. Por um momento, Manassés então lembrou do Deus dos seus pais. Falou: Senhor, misericórdia de tudo que eu fiz. E para encurtar a história, diz que o Senhor então tira Manassés de lá e fala: a partir de agora eu te farei alguém que realmente tem poder para vencer. E você não será mais servo de Satanás, mas servo do Altíssimo. Sabe, irmãos, talvez se fosse eu ou você, a gente faria assim: que nada, problema é seu, eu tentei te ajudar, infeliz, mas você não quis, agora morra aí de gota em gota. Porque o ser humano tem essa tendência de ser vingativo, mas Deus não. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, antes dele ser o apóstolo Paulo, era Saulo. Ele foi um dos maiores matadores de cristãos, um dos piores assassinos que a história já teve. E um dia o Senhor encontra ele a caminho de Damasco, ele teve uma conversão, 18 anos depois ele se torna o apóstolo mais honrado de todos os apóstolos. Talvez alguém fez algo para você, irmão, você não consegue perdoar, porque aos seus olhos foi algo terrível, mas tudo que você fez e ainda poderá fazer, Deus já te perdoou. Doença nos olhos. O cego não vê, mas aquele que tem problema nos olhos, vira e mexe, ele muda o seu foco. Essas pessoas que espiritualmente são doentes dos olhos, são aquelas que Deus te deu a visão, te deu o foco, te ensinou como deve fazer, você começou muito bem, e num determinado momento você muda o foco. E aí aquilo já não está bom, você já começa a olhar para outro lugar, também não está bom, você vai para outro lugar, também não está bom, você vai para outro lugar, e quando você para, você fala: por onde eu comecei, aonde eu estou indo e onde eu quero chegar? Não tem foco. Diz um texto que se você mirar no nada, você vai acertar em cheio, em nada. Mas se você tiver foco, custe o que custar, você vai alcançar. E a cada vez que você se aproximar desse foco, vai vir, sabe, uma força muito grande dentro de você, e vai dizer: opa, já estou conseguindo. Sabe como a maioria das pessoas faz na virada do ano? Diz assim: no ano 2017 eu vou fazer tal coisa, eu vou para academia, eu vou malhar, vou ficar bombadão, saradão, vou emagrecer, vou engordar, vou cortar cabelo, vou ter filho, vou casar, vou fazer qualquer coisa. Começa janeiro parecendo um turbilhão. Chegou no carnaval, está prostrado. E diz: esse ano vai ser igual aos outros. Cadê aquela força? Não teve foco, não escreveu, não orou, não colocou diante de Deus. Como eu disse no começo do culto, nós temos um alvo de oração. Esse alvo de oração está no quadro, desde que nós começamos a orar. Que nesse primeiro semestre, até o final de junho de 2016, nós teríamos uma frequência de 200 pessoas no culto. Ontem nós batemos a meta, 204 pessoas. Às vezes nós olhamos a meta que nós temos 100 células até o final de 2017, imaginamos: nossa, 100 células. Se eu disser para você que antes de dezembro de 2017 nós já alcançamos essa meta.
Porque nós temos um foco, nós estaríamos orando por esse foco. A cada um que avançar vai dizer, pastor, está chegando, agora é 40, agora é 50, agora é 60, agora é 70. Sabe quando você olha no relógio e não vê o horário de dar meio-dia, porque meio-dia você precisa ter uma notícia, uma resposta? Parece que a cada minuto que avança é uma vitória. Nossa, está faltando alguns minutos. É igual no ano novo. Vai faltando 10, 9, 8, 7, 6. Feliz ano novo. Não é assim? Por quê? Porque tem foco. Sabe, irmão? Você não precisa tirar o foco. Você tem que olhar para ele e continuar. Talvez você vê uma moça, entra em corte com ela, e depois disso você fica desfocado. Tem gente que perde o foco, sabe? Porque começou a namorar. Tem gente que perde o foco porque comprou um carro novo. Tem gente que perde um foco porque casou. O filho era aquele filho que estava do lado da mãe o tempo inteiro, até o dia que ele casou. Ele casou, pronto, ele não vai mais na casa da mãe, mas nem final de semana, porque agora ele não tem tempo, mudou o foco. Era aquele irmão que estava na igreja todo culto, porque estava desempregado. O dia que ele arrumou um emprego, ele só vem em Santa Ceia e olha lá, porque ele tem que fazer a hora extra. Perdeu o foco. Pessoas que ficam bitoladas a uma situação, perdem os seus amigos. E aí quando vai procurar os amigos, o pessoal fala, lá vem ele. Vai ver que ele se perdeu no meio do caminho e agora vem atrás da gente. Irmãos, ter foco é você olhar para onde você quer alcançar. Há pessoas que ao ser exortado, repreendido, acha que todo mundo está te perseguindo. Ao ser cobrado, acha que você é a vítima da história. Pergunte isso para o teu irmão. Você tem perdido o foco? Qual é o seu foco para 2016? Quantos aqui lembram a oração que fez em 2015 para 2016? 1, 2, 3, 4, 5. Agora começou a aumentar. Mas menos de 5% aqui da igreja. Por quê? Porque nós mesmos não damos valores naquilo que nós colocamos diante de Deus. Pastor, mas o meu amigo disse que isso não vai dar certo. Seu amigo é maior que Deus? Mas o meu pai, a minha mãe, o meu tio, alguém passou por uma experiência semelhante e não deu certo, mas Deus disse para você que não ia dar certo? Se Ele permitiu que tivesse no teu coração, e isso ficou sendo alimentado por algum tempo, Deus está neste negócio. Até o último minuto, antes da meia-noite, 2016, Deus é Deus para mudar a sua história. Sabe, irmãos? Deus é Deus para que você possa confiar. Sarna ou feridas purulentas. É quando se torna o centro da vida cristã. Os problemas são o centro. Tem gente que é tão, centralizador naquilo que é problema, que ele chega na casa dele e diz assim, eu não falei, fui ao médico hoje, e o meu médico disse que a minha pressão não tem condição de abaixar. E aqui está a quantidade de remédio. Pessoas que tomam para si, dizem, mas a minha dor de cabeça, a minha cefaleia, toma para si, irmãos. Pessoas que têm isso, que colocam o problema dele acima de todos. E quando você conversa com uma pessoa dessa, ela diz, você está falando isso porque você não conhece meu problema. Tem pessoas, irmãos, que estão morrendo agora, sem ter condição nenhuma. E se morrer ainda vai para o inferno porque não conhece Jesus. Tem pessoas que estão debaixo da ponte, que foram de alguma forma constrangidas pela vida e estão lá. Aí você olha para o teu problema e diz que o teu problema é grande. E quando olha para Deus, diz, Deus tem que me curar. Que adianta, pastor? Eu estou há 1 mês na igreja, pedi para o Senhor arrumar um emprego para mim, até agora Deus não abriu a porta. Presta atenção. Deus não tem obrigação de te dar nada. Ele não tem obrigação de fazer nada por você. Só pelo fato do seu nome estar escrito no livro da vida, você já tem a maior riqueza que o universo não conhece. Mas eu já pedi para Deus me curar e Ele não me cura. Quem cura é Ele. Se Ele não curou, porque Ele sabe o porquê. Tem pessoas que a partir do momento que recebeu a bênção, vira as costas e vai embora. Amém, irmãos? Tem gente que é seu amigo porque você tem dinheiro e condição de bancar o churrasco todo final de semana. O dia que você não tiver, ele vira as costas para você. Tem gente que faz isso com Deus. São pessoas que são cheias de sarnas. A pessoa que tem sarna, ela não está enferma
teoricamente. Não é algo terrível, mas é algo visível. Você pode ver um cachorro sarnento na rua, você nem o conhece, mas quando você olha, você sabe se ele tem sarna ou não. Tem pessoas que têm sarna. Ela centraliza nela mesma todas as coisas. E ela acha que o problema dela é maior do que todo mundo. E aí então ela tem a síndrome de coitado. Se você chegar para ela, dar um abraço e falar, ai, coitado de você, pronto, ela até morre de felicidade. Porque ela acha que isso é legal, tá vendo? Até as pessoas concordam que realmente eu tenho razão. Irmãos, é quando na vida cristã, a razão de ser é você mesmo. E Deus quer que você seja alguém para outro. Como assim, pastor? Alguém que, através da sua vida, outros sejam abençoados, outros tenham uma palavra amiga, outros sejam curados. E último, testículo quebrado, que quer dizer castrado ou impotente. Amém? É alguém que não pode ter filhos. É alguém que não cumpre o propósito de Deus na frutificação. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus entregou uma célula na tua mão. Pastor, mas eu não tenho célula. Escuta o que eu vou te dizer. Deus entregou uma célula na tua mão e Ele quer que você dê fruto. Ele já entregou. Talvez você comece o mês que vem, o semestre que vem, o ano que vem, daqui 2 anos, eu não sei quanto tempo, mas Ele entregou algo na sua mão. E Ele te diz, esse é um dom, esse é um talento que eu te dou. Através da sua vida, reproduza outras. Isso é uma lei natural das coisas, irmãos. Você nasceu, cresceu, se não casou, vai casar, vai ter filhos. Se teus filhos não casou ainda, um dia eles casam, e você vai ser avô, bisavô, tataravô, e assim é a sequência da vida. Eu acho engraçado hoje em dia, alguns casais que querem ter família, mas não querem ter filho. Ou então diz assim, não amor, mas você já tem o teu filho, ou a tua filha, vamos ficar com esse mesmo, não precisa ter outro, amado. O fruto de um relacionamento é filhos. Se você não quer ter filho, continue solteiro. Porque se você tiver filhos, e tem possibilidade de ter filhos, esse é o projeto de Deus. Porque você vai conseguir ver nos teus filhos aquilo que você foi um dia, e ensinar para ele a experiência que você tem. Talvez você não tenha condição agora, não estou dizendo isso, amém? Mas uma família, ela só se constitui família por completo quando há filhos. Nós sabemos que os dias de hoje têm sido muito perigoso. Para quê, pastor? Eu vou colocar filho no mundo. As escolas é uma porcaria, os hospitais é uma porcaria, meu bairro é uma porcaria. Seu casamento também é uma porcaria, porque você não acredita nele. Você não acredita em Deus. Se a palavra de Deus diz assim que nós temos que ter o melhor da terra. É diferente você casar com uma pessoa e ela não poder ter filhos. E aí então você sustenta aquele filho e cria o filho dele ou dela como seu. Mas então se torna uma família. Porque família não é aquele que é do seu sangue apenas, mas é aquele que está debaixo da sua comunhão. O sacerdote, ele não pode ter o testículo quebrado. Ele não pode ser castrado. Sabe por quê? Porque Deus chamou para gerar filhos. E o dia que você não gerar filhos, você não está debaixo da bênção do Senhor. Sabe, irmãos? 100 células é a nossa meta até 2017. Ontem nós tínhamos 200 pessoas aqui, 204, não tinha lugar para sentar. Se nós fizermos a conta de 100 células, 10 pessoas por célula, são 1.000 pessoas. Se nós estivermos aqui, não vamos conseguir colocar nem metade disso. Ainda que fizesse culto a cada 2 em 2 horas. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que nos dá o frio conforme o cobertor. A meta que o Senhor colocou no meu coração são almas, porque naquele dia eu vou apresentar para o Senhor, não foi o trabalho que eu tive, qual a profissão que eu me formei. Eu não vou apresentar ao Senhor, sabe, quais foram os estudos que eu tive e quanto eu ganhei, se eu comprei casa, carro. Mas o Senhor vai dizer, cadê o teu fruto? Sabe o que é fruto para Deus? É vidas. Porque você é igreja. E como igreja, você precisa frutificar. Sabe por que algumas coisas têm amarrado a tua vida? Sabe por que algumas coisas ainda estão paralisando a tua vida? Porque você tem sido uma igreja vazia. De repente chega alguém perto de você e fala, eu estou com uma tremenda dor de cabeça, o Espírito Santo fala para você, ore por ela, e você diz, eu não. Quem sou eu para orar por ela?
Quem sou eu que testemunho eu tenho para falar do amor de Deus para esta pessoa? Você é a igreja. E quando você abrir a boca, Deus vai calar o inferno. O diabo tem tentado calar muitas pessoas, mas o Senhor te diz, não se cale, amada. Continue falando, continue anunciando, porque o Senhor é contigo.